Olá, o assunto dessa videoaula é soluções, parte 3. O coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que é capaz de se dissolver em uma determinada quantidade de solvente em uma determinada temperatura e pressão. Como assim? Vamos entender melhor esse coeficiente de solubilidade a partir de um gráfico. Está aqui o coeficiente de solubilidade, que estará no eixo y e será dado em gramas de soluto para cada 100 gramas de solvente. E ele estará em função da temperatura, que estará no eixo x. Então, ou seja, para cada temperatura, eu vou ter uma quantidade em gramas de soluto que eu sou capaz de dissolver em cada 100 gramas de solvente. Ou seja, a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver em uma determinada quantidade de solvente, que nesse caso aqui é 100 gramas de solvente, para uma determinada temperatura. Ou seja, para cada temperatura, eu vou ter uma determinada quantidade de soluto que eu consigo dissolver. E uma pressão fixa, que aqui não está falando, mas cada gráfico é para uma determinada pressão fixa. Então vamos pegar aqui um ponto qualquer deste gráfico. Olha só, temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Então, esta substância aqui, em 25 graus Celsius, nessa temperatura, o coeficiente de solubilidade dela, ou seja, o máximo que eu consigo dissolver dela é 30 gramas desta substância para cada 100 gramas do solvente. Esse é o coeficiente de solubilidade, então. Qual é o coeficiente de solubilidade? 30 gramas para cada 100 gramas do solvente a 25 graus Celsius. E se a minha temperatura mudar? Bom, se a temperatura passar para 35 graus Celsius, aí o coeficiente de solubilidade também muda. Aí ele não é mais 30 gramas. Agora ele passa a ser, vamos ver aqui, 41 mais ou menos, né? 41 gramas para cada 100 gramas do solvente. Esse passa a ser o meu coeficiente de solubilidade na temperatura de 35 graus Celsius. Correto? Então, isso que é coeficiente de solubilidade. É a quantidade máxima que eu consigo dissolver daquela substância para cada 100 gramas do solvente, em uma determinada temperatura e pressão. Então, nós vamos agora entender um pouco mais sobre esse coeficiente de solubilidade. As soluções podem ser classificadas de acordo com suas concentrações em relação aos coeficientes de solubilidade. Tá? Como assim? A solução pode ser saturada, que são soluções cuja concentração é igual ou superior ao coeficiente de solubilidade. Ou elas podem ser soluções insaturadas, que são soluções cuja concentração é menor que o coeficiente de solubilidade. Tá, eu vou colocar aqui então de novo o gráfico de soluções, o gráfico de coeficiente de solubilidade, para a gente ver onde que se encaixa essas soluções saturadas e insaturadas. Olha só, então é o gráfico aqui de coeficiente de solubilidade, né, que tem aqui onde mostra o valor máximo que eu consigo dissolver. E toda solução que tiver aqui nessa região para cima será uma região de soluções saturadas. E aqui uma região de soluções insaturadas. Então, olha só, imagina igual eu fiz da última vez. Se eu pegar aqui 25 graus Celsius e vir até aqui em cima, o máximo que eu conseguiria dissolver seria aproximadamente, vamos supor aqui, 28 gramas. Então, se eu fizer uma solução que tenha mais de 28 gramas para cada 100 gramas de solvente, acima de 28 gramas, se a concentração for mais de 28 gramas por 100 gramas de solvente, vai ser uma solução saturada. Agora, se a concentração for menos de 28 gramas para cada 100 gramas de solvente, ela será uma solução insaturada.
Então, tem que comparar a concentração com o quê? Com esses 28 gramas, que é o coeficiente de solubilidade. Se ela for igual ou maior que esse 28, ela vai ser saturada. Se ela for menor que esse 28, ela vai ser insaturada. Então, é assim que eu classifico uma solução como saturada ou insaturada. Tá legal? Agora, vamos fazer aqui alguns exemplos para nós colocarmos na prática isso que nós acabamos de aprender. Exemplo 1. Considere o gráfico de coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio em água apresentado abaixo. Então, esse é o gráfico do coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio em gramas de nitrato de potássio para cada 100 gramas de água. Tá? E aí nós vamos classificar as soluções descritas nas letras de A a D. Então, vamos ter letra A até a letra D. E vamos classificar elas como saturadas ou insaturadas. Sempre baseados, sempre utilizando este gráfico aqui. Tá? Então, vamos lá fazer essas 4 letras, de A até a letra D. Letra A. A solução contendo 40 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Então, a concentração dela seria tipo isso, 40 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, na temperatura de 25 graus Celsius. Essa solução seria saturada ou insaturada? Então, vamos fazer aqui a análise do gráfico. Então, eu pegaria os 25 graus Celsius, que é a temperatura. Então, vamos ver aqui, entre o 20 e o 30 graus. Aqui, o 25 graus Celsius. Levo ele lá na curva, levo ele lá na curva de coeficiente, e aí eu volto com ele aqui para o eixo Y. Então, o que vai dar aqui para a gente? Aqui é o 20, aqui é o 30, então nós poderíamos falar aqui 25 gramas, mais ou menos. 25 gramas. Então, o máximo que ele consegue dissolver, o coeficiente de solubilidade é 25 gramas. E aí, qual que é a solução da minha letra A? A solução é 40 gramas de nitrato de potássio. Esse 40 gramas está acima ou abaixo desse 25? Ele está acima lá, ó. Então, essa solução que ele propôs na letra A é uma solução que caiu acima, na região acima da curva. Então, ela é uma solução saturada ou insaturada? Solução saturada. Na verdade, o que vai acontecer é que não vai dissolver os 40 gramas. Não consegue dissolver os 40 gramas. O máximo que dissolve é o quê? É os 25. Então, lá no seu solvente vai estar dissolvido os 25 gramas de nitrato de potássio, que é o máximo, e 15 gramas não vai conseguir dissolver. Vai ficar na fase sólida lá embaixo, embaixo do seu copinho lá, do seu recipiente, vai sobrar 15 gramas sem dissolver. É assim que vai ser feita essa solução aí, solução saturada. Tá certo? Então, esse é o primeiro exemplo. A resposta deu saturada. Vamos para a letra B. A letra B. A solução contendo os mesmos 40 gramas de nitrato de potássio dentro das 100 gramas de água de novo, mas agora a temperatura aumentou. Foi para 80 graus. Então, vamos fazer a análise aqui no gráfico na temperatura de 80 graus. Então, agora vamos pegar aqui nesse ponto. Vamos do 80 graus até lá na nossa curva. E aí, quando bate na curva, nós jogamos no eixo Y, não vai mais no 25, agora vai no 50 gramas. Então, na temperatura de 80 graus, eu consigo dissolver até 50 gramas. Só que a minha solução proposta na letra B é 40 gramas. O 40 cai aonde? O 40 cai aqui, ó. Se eu fizer uma linha tracejada aqui, ó, essa linha tracejada vai me trazer aqui, ó. Tá bom? Esses 40 gramas vai cair aonde? Embaixo aqui da curva. Então, é uma região de solução saturada ou insaturada? Insaturada. Então, ou seja, eu não consegui saturar. Saturar é o quê? Saturar é colocar o máximo. O máximo é 50. Eu não coloquei o máximo, eu coloquei 40. Eu coloquei menos do que o máximo possível. Eu conseguiria dissolver no máximo 50 gramas. Então, eu coloquei menos do que o máximo que eu conseguiria dissolver. Então, a minha solução ficou insaturada. Tá certo? Vamos agora para a letra C. Letra C.
Solução contendo 20 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 40 graus Celsius. Então, agora eu diminuí a massa de 40 para 20 gramas e a temperatura foi para 40 graus. Então, vamos ver aqui em 40 graus. Em 40 graus, eu chego aqui, né, até encostar na minha curva e vejo que eu consigo aqui 29, mais ou menos, tá? 29 gramas é o máximo que eu consigo dissolver se a temperatura for 40 graus. E aí ele pediu para dissolver 20 gramas. Aonde que estaria esses 20 gramas? Estaria aqui embaixo. Ó. Então eu coloquei uma quantidade de 20 gramas na temperatura de 40 graus e eu consegui preparar uma solução o quê? Insaturada. Insaturada, porque está aqui debaixo da curva, não cheguei no máximo que eu consigo dissolver. Tá certo? Solução insaturada. Então, resolvido a letra C. Vamos para a letra D agora? Nossa última letra. Letra D. Solução contendo 50 gramas, eu aumentei a massa de nitrato de potássio em 100 gramas de água e eu mantive a temperatura de 40 graus. Tá? Então, vamos lá no gráfico. Eu mantive os meus 40 graus, então eu continuo conseguindo dissolver o máximo aqui por volta de 29 gramas, só que agora eu não coloquei os 20 que eu tinha colocado antes. Agora eu coloquei 50 gramas. Então, o meu 50 vai aonde? Lá para cima. Então, agora eu estou na região de soluções saturadas. Então, na verdade, destes 50, vai conseguir dissolver no meu solvente, né? Vão dissolver 29 gramas e 21 gramas aí de excesso vão ficar sobrando como sólido sem dissolver. Então, a minha solução será o quê? Saturada. Eu consegui dissolver o máximo, saturei ali de soluto ao máximo, que é os 29. Então, minha solução ficou o quê? Saturada. Tudo bem? Então, aprendemos aí sobre coeficientes de solubilidade, sobre a classificação de soluções saturadas e insaturadas e vimos bastante análise de gráfico aí nessa nossa videoaula. Tudo bem? Parte 3 de soluções. Dessa forma, nós terminamos por aqui essa videoaula e eu agradeço a todos pela atenção.